Yardcast 20 na área, hoje com um tema muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo, de quarentena, de home office, de trabalhos virtuais, trazendo duas ferramentas sensacionais que servem não só para quem está em home office, mas também para empresas de atendimento regular ou de trabalho regular normal. E ela ajuda muito nesse momento, mas também serve são grandes aliados para outros momentos também, para momentos normais, vamos dizer assim, do nosso trabalho. Nós estamos falando do Trello e do Slack, e hoje especialmente conversando sobre a utilização dos dois juntos, ou de como eles se integram e podem fazer maravilhas para a produtividade de um negócio. Vamos lá? O Trello, ele é uma ferramenta considerada assim, uma ferramenta para gestão de projetos, né? E o Slack é uma ferramenta basicamente para chat, né? Ou mesmo para substituir o e-mail dentro de uma empresa. Porque o que acontece aqui, tirar a própria história aqui da agência, né? Quando a gente começou, a gente ainda não tinha, assim, logo no início não usava Slack nem Trello, né? E era tudo meio que assim, feito por e-mail, e usava o grupo do WhatsApp, um único grupo do WhatsApp da agência, né? Só que conforme o tempo foi passando e mais clientes foram entrando, os vários projetos paralelos acontecendo, fica até inviável pensar que hoje a gente conseguiria trabalhar novamente usando só e-mail e grupo no WhatsApp, né? Porque a grande vantagem dessas duas ferramentas, acho que as duas funcionam de uma forma similar no sentido de poder separar cada projeto, né? Separar cada cliente. A gente, no Slack, que funciona como um chat, a gente tem um chat para cada cliente, cada projeto diferente. Já no Trello, a gente consegue criar e organizar cada card para cada cliente diferente e cada projeto diferente separado. Então, acho que assim, logo de cara, assim, a principal característica dessas duas ferramentas é organização, né? Se você quer organização, não quer bagunça, você consegue com as duas. A coisa legal também do Trello é que ele ajuda a organizar por pessoa ou por setor, né? Ou por departamento da empresa, né? Ele, claro que tem suas limitações, se você está no nível até mais avançado, se você quer uma gestão mais avançada, ele tem suas limitações, né? Mas para empresas menores, para projetos menores, ele é fantástico. Então você consegue, além dessa divisão por cliente, que o Eco está falando, ou por projeto, você pode dividir por setor da empresa dentro do projeto, né? Então, departamento de criação, no nosso caso, departamento de mídia, departamento de redação, cada um com as suas tarefas ou os seus jobs, os seus trabalhos específicos, né? Eu acho que vale ressaltar para quem nunca entrou no Trello, o Slack acho que ficou meio claro, ele é tipo um chat, né? Mas para quem nunca entrou no Trello, ele é basicamente uma ferramenta que você pode criar como se fosse cards, né? Cards de jobs, ou seja, você pode atrelar uma pessoa. Né? Dá para chamar de tarefas, para quem não tarefas, isso. E você pode colocar basicamente um tempo para entrega desse serviço, como também você pode setar a pessoa que é responsável por essa tarefa. Você pode escrever também uma descrição nela, da tarefa, pode colocar uma checklist lá, digamos, quais coisas que você tem que fazer para concluir essa tarefa. Você pode colocar etiquetas, digamos. Você pode personalizar e até comentar também essa tarefa. Então, basicamente, é um quadro, né, de tarefas para a tua empresa. Né? Até se você que está ouvindo aí pesquisa aí a tela inicial do Trello, você vai ver como ele é organizado através de listas, né? Isso porque ele é baseado num método chamado Kanban, que basicamente você elenca quais são as tarefas que você tem a fazer, né? O que você está fazendo
o que já foi feito, né? Então, tipo, quando você tem tipo, ele é baseado, assim, basicamente é porque você pode organizar melhor, assim, o que você, quais são as suas prioridades, né? Tipo, você tem lá um quadro, então, o que eu preciso fazer em sequência, o que eu tô fazendo pro resto da equipe acompanhar e tal, e o que já tá feito, e talvez o que tá feito também volte pra fila de trabalhos a fazer, porque tem alguma alteração, né? Mas basicamente a estrutura é essa. Legal que no card, além do que vocês comentaram do prazo, você pode colocar checklists, você pode anexar fotos, você pode colocar links, fazer comentários, você pode colocar orientações, instruções, né, um briefing ali, informações para aquele trabalho em específico, né? Então, a gente está falando da nossa realidade, que é de agência, mas você pode adaptar isso para qualquer tipo de negócio, né? No nosso caso lá, a gente coloca lá o briefing, as informações importantes que precisam para fazer aquele trabalho, as fotos que devem ser utilizadas, as medidas, o prazo de entrega, orientações, links, né, que o cliente pediu, alguma coisa assim. E uma questão importante que talvez alguém pode estar se perguntando é por que usar os dois, né? Por que não usar só um? Porque, como o Lucas até disse, dá para fazer os comentários, dá para conversar dentro dos cards do Trello, dá. Só que nós usamos o Slack porque fica muito mais dinâmico a gente poder conversar e tipo, realmente trocar ideias sobre o que está sendo feito dentro do Slack, que funciona como chat, e, digamos, fica algo menos definitivo, assim, menos oficial, e no Trello vai mais o que é oficial, por exemplo, o que está no Trello é o que precisa ser feito. Tem alguma discussão, leva para o Slack, onde todo mundo pode comentar junto e é mais interativo, né? A gente fez essa alteração porque muita gente utiliza o Trello para fazer a discussão do projeto. É uma questão de escolha, de opção, mas a gente entendeu que, para o nosso caso, o Trello servir mais para a orientação do job e o momento que ele está. Se ele está em aprovação, se ele está em criação, se ele já foi aprovado, e deixar para discussões, trocas de ideias, o que você acha desse layout, desse protótipo, o que você acha desse texto, para o Slack, que é efetivamente uma ferramenta mais de conversa, de chat mesmo, né? Eu acho que até tem uma questão de interface também, né? Se tu for pensar assim, o Trello são comentários, né? É um pouco diferente de bate-papo, né? A gente, de repente, precisa de um bate-papo, uma coisa mais ao vivo. Não que o Trello não seja ao vivo, mas que foi feita para você conversar, né? Então, eu acho que o Slack, ele supre totalmente esse problema. Eu acho que o Slack acaba tendo bastante questão ali de você discutir o projeto e o Trello você acabar oficializando o que vai de fato da discussão para o projeto, né? Acho que mais ou menos essa lógica, né? Uma função legal, Eco, não sei se você por acaso listou para falar, mas se você listou, me avisa que eu paro de falar. Que é a integração automática das duas ferramentas. Não tinha listado, não. Eles têm uma integração, né, as duas ferramentas, e você pode configurar, por exemplo, em um canal do Slack. O canal do Slack é como se fosse um grupo do WhatsApp. Para você que nunca mexeu, é a melhor analogia. Ele é muito mais avançado e muito melhor do que os grupos do WhatsApp, mas só para você ter uma noção. E aí você linka... Só desculpa interromper, mas tipo, até poderia dizer que o Slack é como se fosse o WhatsApp, né? Porque dentro do WhatsApp você tem vários grupos, né? E dentro do Slack você pode criar vários canais. Então, como se fosse um novo WhatsApp, só que corporativo. Exatamente. E aí você configura os canais como se fossem os grupos. Você vincula um canal a um card, por exemplo, a um quadro do Trello. E aí você faz uma configuração assim, quando o trabalho sair de para ser feito para fazendo, envia automaticamente uma notificação para o Slack. Então você pode acompanhar o andamento dos projetos com uma notificação automática, porque alguém que era responsável por aquele projeto mudou o status dele no Trello para fazendo e ele avisa no Slack. Então também tem essa integração que é bem interessante. A gente usa pouco, né? Acho que é mais um cliente lá que tem a integração automatizada para a gente saber quando ele puxou para aprovado, porque é um dos únicos clientes que utilizam o Trello também. É uma outra função, né?
poder compartilhar com o cliente também, e ele poder acompanhar algumas coisas que estão sendo feitas, também é outra que a gente não falou, né? Se compartilha com pessoas externas também, se for o caso, né? Isso, exatamente, eu até ia comentar que, bom, se você tem alguém que precisa visualizar, nem está participando do projeto, mas está supervisionando, ou realmente é um cliente que quer acompanhar, você tem a possibilidade de colocar ele vai acompanhando ali o que você está fazendo, e cabe a você manter o Trello atualizado, né? Mostrar o que está sendo feito e mostrar o que já foi concluído. Até ali um pouco sobre integração, as duas ferramentas integram, mas o Trello também o Slack integram com outras ferramentas, né? Por exemplo, o Dropbox, Google Drive, né? Então, talvez algumas pessoas que necessitam mais de compartilhamento de arquivo tem essas opções aí para poder usar também. Uma configuração que eu fiz de integração e que ela é bem legal também, por exemplo, quando a gente contratou o primeiro vendedor na agência, a gente usa um outro sistema chamado Conta Azul, que faz o controle financeiro, emissão de notas fiscais, envio de boletos, cobranças, etc. E aí eu configurei a integração do Slack com o Conta Azul. Então, quando o vendedor gerasse uma venda fechada no Conta Azul, ele avisaria um canal privado no Slack só para mim, para eu saber que foi fechada uma venda. Então, você consegue também criar canais privados, que chamam, como se fossem grupos privados que só uma pessoa tem acesso, ou um grupo de pessoas tem acesso, e aí avisado quando aquela venda foi realizada. Eu não sei se vocês perceberam, mas se a gente for parar para pensar como a gente usa o Slack hoje em dia, a gente, no chat privado, digamos assim, eu conversando com o Eco, é uma coisa menos oficial do que o chat para uma empresa, certo? Para um cliente. Mas ainda não é oficial nesse chat do cliente. E depois de um tempo no chat do cliente que vira realmente oficial e vai pro Trello. Então, tipo, são 3 camadas, assim, de até oficializar de fato uma tarefa. É mais o modo que a empresa usa, né? Eu acho interessante isso. Diz o nosso modelo, né? É isso. Mas é bem versátil, assim, os aplicativos, né? Então, as ferramentas. Então, basicamente, eu acho que cada empresa pode usar de uma forma, mas a gente vê o quanto ela é essencial para nós, né? Inclusive, eu participei de uma palestra, na verdade era uma roda de discussão no RD Summit do ano passado, onde eles perguntaram para um diretor do RD, da RD Station, da Resultados Digitais, né, não da RD Station, é o nome do software, que ferramentas que eles utilizavam e tal, e ele comentou do Slack, eles falaram que eles utilizam o Slack numa empresa que tem 900 funcionários. Nossa. E aí eles perguntaram as experiências e tal, claro que é a versão paga do Slack, né? Uhum. Enfim. E aí o cara falou assim que o grande diferencial foi que a equipe adotou o Slack. Então ele falou, fica muito mais fácil quando os próprios usuários adotam a ferramenta e falam, nós gostamos de usar essa ferramenta, deixa a gente usar. Porque eles falaram, se a gente quisesse enfiar a goela abaixo uma outra ferramenta, talvez fosse muito mais difícil para fazer as pessoas usarem. Porque elas já usavam naturalmente e espontaneamente o Slack, por gostar da interface, por gostar da funcionalidade da ferramenta. E aí ele falou, quando os usuários adotam, aí é sinal de que a ferramenta é boa e que ela funciona. Então as pessoas gostam de usar o Slack. Isso é uma coisa interessante. Legal. E acho que assim, agora nesse período que a gente está trabalhando home office, isso está ajudando muito a manter a organização também, né? Porque, assim, por mais que a gente não esteja trabalhando todo mundo junto na agência, o fluxo do trabalho segue o mesmo, né? A gente não tem dificuldade nenhuma, assim, talvez assim, algo muito específico que precisava conversar, mas aí a gente acaba fazendo reuniões. Mas, assim, para executar qualquer tipo de projeto que tem, a gente consegue seguir na mesma forma porque tem o Trello e o Slack. Eu acho que a pior coisa que poderia acontecer são
os problemas de descrição, né? Digamos, eu faço um trabalho e aquilo não era para ser feito, então dá aquela briga, digamos, se tu usasse as empresas que usam o WhatsApp lá, sei lá, o grupo, aí já dá aquele bafafá no grupo ali, pô, não era para fazer assim e tal. Eu acho que evita muito disso, né? Evita discussões. Hoje em dia a gente trabalha muito mais fácil, muito mais direto, sem erros, né? Tudo tá muito mais explicado, né, nos jobs e tal. Com certeza. Sim, com certeza. Mas é algo que aí também é uma evolução natural, né? Que a gente já vinha fazendo há algum tempo. E o legal é que as ferramentas são versáteis, como o Alisson falou, e permite adaptação. Você não precisa usar sempre da mesma forma. Você adapta de acordo com a tua realidade e fala, pô, a gente optou por exemplo, não ter muitas discussões no Trello, a não ser em casos bem específicos. Mas as discussões ficam no Slack. Mas tem gente que usa o Trello também para fazer discussões. É uma outra metodologia e tá ok também. Você adapta conforme a tua necessidade. Né? E tem... O Trello pode ser... O Trello é tão versátil que ele pode até ser usado para uso pessoal mesmo, né? Sim. Inclusive tem vários templates. Se você acessar trello.com/templates, você vai ver que tem uma página com muitos templates, inclusive para modelo de uso pessoal. Se você tem um objetivo que é fazer uma viagem, você pode elencar ali o que você vai fazer para chegar até essa viagem. Então, e também tem vários outros templates para modelos diferentes de trabalho dentro de empresas. Então, ele é muito versátil mesmo. Ele tem uma interface de colunas, né? Então, basicamente, você pode setar o que cada coluna é. Então, basicamente, você pode, sei lá, dar uma coluna para cada funcionário, ou você pode colocar cada coluna como um serviço. Então, basicamente, é muito amplo, né? Quantos tipos de coisas que você pode montar ali. Falei hoje, estava conversando com um cliente e das dificuldades aí da quarentena e tudo mais. Né? Não sei que momento você está escutando esse podcast, mas hoje é dia 31 de março de 2020, então a gente está no meio aí da quarentena do coronavírus. Espero que, se você estiver escutando agora recente, você esteja bem. Espero que se você estiver escutando mais para frente, que já esteja tudo regularizado, tudo certo, e a gente esteja normalizado de novo, né? Mas a gente estava conversando com o cliente sobre as dificuldades do home office e tudo mais, e a gente comentou a importância das ferramentas que a gente tem hoje, né? Nem citamos Trello, Slack, mas o fato de ter internet, de ter celular, computador, facilitou demais a vida, e a gente tem essas ferramentas já integradas e funcionais, que é o Slack e o Trello, facilitou muito mais ainda, né? Como o Eco falou, o trabalho seguiu relativamente normal. Mas aí eu queria perguntar para vocês, para dar uma pimentada na discussão, se a gente tivesse que escolher ou Slack ou Trello, qual vocês acham que é mais essencial para a nossa organização hoje? Eu acho que é o Trello, com certeza, porque o Trello organiza o que precisa ser feito. Então, se for preciso a gente fazer discussões, a gente conseguiria fazer em outras plataformas, no próprio Trello que fosse. Agora, não ter o Trello, acho que seria muito mais difícil. Você até pode usar o Trello com o WhatsApp, né? Também você pode usar. O Slack, ele é substituível, né? Entre aspas. Vocês estão fazendo cheat. Eu tô falando se não pudesse usar, daí o WhatsApp também. Mas daí... Só como exercício de reflexão. Mesmo via comentário, talvez você consiga meio que fazer uma função de chat ali meio que desorganizado, né? Mas as funções do Trello não conseguiria utilizar no Slack, né? A organização em si, da mesma forma. Vamos ser franco, cara. Ninguém gosta dos comentários do Trello, cara. Isso aí é fato. Eu já vi alguns quadros compartilhados que alguém mandou, assim, algum consultor, por exemplo, o pessoal da RD, veja esse quadro que eu usava, não sei o quê. Cheio de comentário. Tem muita gente que usa o Trello com muito comentário mesmo. Porque daí, se é um projeto pontual, as discussões acabam correndo ali nos comentários. Né? Eu fui doutrinado a não gostar de fazer comentários no Trello. Né? Não é só ruim, né? Tem o lado bom. Fica concentrado ali. Mas eu também prefiro o Trello. Eu sou Trello. Eu também, com certeza, o Trello, sem dúvida, na verdade, sem pensar muitas vezes.
Tanto que o Trello surgiu na nossa vida antes do Slack, né? O Slack veio depois como um complemento, mas o Trello era praticamente impossível hoje pensar se você não tiver uma ferramenta similar ao Trello. Existem outras de gestão de projetos, mas o Trello especificamente ele é fundamental, sem dúvida. O Slack é mais facilmente substituível com o próprio Trello, como a gente falou. Ele pode servir como a discussão daquele projeto, daquele trabalho, daquele job. Mas o Sr. Felipeco, se eu tenho uma empresa, o Trello e o Slack são pagos ou são de free? Então, é uma ótima pergunta. Tem as opções grátis de ambas as plataformas. O que acontece? Tanto o Trello quanto o Slack, eles têm alguns power-ups que são pagos, né? Se você quer alguma função específica, aí você pode... você tem que pagar por isso, né? O Trello, inclusive, tem um serviço do Trello Gold, que aí ele libera várias funções, né? E vários power-ups, mas nós usamos, inclusive, as versões grátis e, cobre muito bem tudo que a gente precisa. Então não se preocupe, você não precisa pagar para ter organização. Eu acho que cobre totalmente, né, cara? É uma coisa muito específica, né, os power-ups. Então... Tem uma função, tem uma questão que a gente já começa a sofrer hoje, e empresas um pouquinho maiores vão sofrer com mais antecedência, empresas maiores vão sofrer talvez na primeira semana já de uso do Slack, que é ele apaga o histórico das conversas. Ele tem um limite de conversas que ficam arquivadas. Não é igual no WhatsApp que você pode armazenar o quanto você quiser porque você usa a memória do teu celular. Então ele fica no servidor do próprio Slack, ele tem um limite. A partir daquele limite no plano grátis, ele começa a apagar o histórico. Então ou você não se importa que você não vai conseguir ver a conversa da semana passada, de repente você quer buscar lá alguma coisa que foi falada e tal, ou você vai ter que pagar a versão Pro. Para o nosso uso, a gente não sente tanta falta disso, justamente porque o Slack acaba servindo só como discussão. O que vira oficial, igual o Alisson falou, vai para o Trello, e daí fica registrado no Trello. Então a gente não sente tanto essa falta. Mas talvez aquele momento que você, estou buscando aqui no Slack e não estou achando, é porque ele já apagou a conversa, que é muito antiga, e já entrou na fila de apagar. E daí isso leva a uma questão importante, que é... se você quer, né, ter esse acesso ao todo o histórico, você precisa fazer o upgrade no Trello. No Slack, desculpe. E o que acontece? O Slack, o upgrade dele, ele é feito por número de pessoas que tem no time. Então, se você quer o Slack na versão paga, você tem que ver o tamanho da tua equipe, porque ele vai cobrar por membro da equipe, né? Vamos olhar aqui, ele cobra $4 por pessoa por mês. Enfim, avaliar como toda ferramenta, a gente acha justo, vamos dizer assim, eu acho justo, pelo menos, que seja cobrado, porque as pessoas também têm muita mania de achar que as coisas caem do céu, né? Alguém desenvolveu isso, alguém tem que ser remunerado por isso, né? Sim. Então é uma forma que eles oferecem a versão grátis, mas é justo, é um software. Então, e até porque melhorias, eles têm custo, né? A gente faz muito upload, né, no drive dos caras, né? A gente posta vídeos lá no chat. Então esse vídeo vai ficar na memória do Slack, a gente não fica na memória do computador, né? Então tem que ter um servidor por trás de tudo isso. E eles não exibem anúncios, né? Tanto o Slack quanto o Trello, né? Poderia estar exibindo anúncios na versão grátis, que seria bem chato às vezes, né? Ter que ficar esperando para poder mandar uma mensagem. São bem limpos, né? Eu acho que antes da gente finalizar, aí a gente tinha que falar também em relação à portabilidade mobile que eles tenham, né? Que eles têm. Eles ambos têm versão para dispositivo móvel. E acho assim, não sei o que vocês têm a opinar sobre isso, mas acho que funciona muito bem também. Às vezes, quando é necessário, eu uso pelo celular. Aqui não tem problema nenhum. Só que, claro, não, assim, principalmente o Trello, acho que ele é um pouco ruim de mexer no celular, né? Porque a forma que ele funciona com cards, assim, não é o ideal, né? O ideal é ter no computador mesmo. Mas o Slack, principalmente, funciona perfeitamente.
Perfeito. Eu também utilizo em algumas vezes no mobile, tem essa integração. Hoje em dia é essencial, né, que tem esse tipo de integração também, esse tipo de adaptação. Mas é claro que os dois não são perfeitos, né? Vocês têm alguma sugestão, alguma crítica para melhorar aí, ou alguma coisa que vocês não curtem, algum dos dois aí? No Trello, a principal que no nosso uso faz falta, e tem outras ferramentas que eu já ouvi falar que tem essa função, né? Mas seria a gente só pode colocar um prazo de entrega no card lá do Trello. E falta poder colocar um prazo de início do projeto. Porque senão a gente tem que ficar atualizando toda semana, todo dia, e poderia ter uma atualização, uma revisão mais longa se pudesse colocar prazo de início, data de início e data de fim. Então a gente coloca um início que às vezes não vai poder ser cumprido aquele início, porque tem outros projetos e tal, mas mantém o prazo de entrega. Ou vai poder começar, tipo, hoje e entregar na sexta. Você pode prolongar o gap entre início e o fim. Hoje só pode configurar o prazo final, né, o prazo de entrega. Mas às vezes você precisa começar ele bem antes para poder entregar aquele prazo. Função que poderia ser legal de ter, né? Certeza. Eu tenho assim algumas questões mas é bem específica, tipo poder copiar e colar só uma checklist. Assim, uma questão de usabilidade, sim, mas são coisas bem específicas mesmo. Nada muito crítico. Tem uma coisa bem grande que a gente estava discutindo esses dias. Eu não sei se é sobre a pesquisa no Slack ou no Trello, que a gente tava reclamando que tava difícil de encontrar, cara. Que eu achei que era um... Não foi isso que o Lucas comentou ali, de não ter achado uma mensagem antiga? A pesquisa do Slack, pra mim, é bem estranha. A do Slack, né? Não consigo me achar direito nela. Ela é limitada por tempo, mas pode... não é? Essa questão da limitação, mas mesmo ainda estando a conversa ativa, não tendo sido apagada, a pesquisa ela é meio estranha mesmo. Mas ela vai até um período aqui, se eu não me engano. Sim, não. Mesmo assim, né? Mesmo as mensagens que ainda estão, você também tem um pouco de dificuldade para encontrar. São sugestões, mas é poucos pontos negativos, né? São muitas coisas boas que essas ferramentas têm. Se você não está usando elas, você está perdendo, né? Você está viajando. Eu acho que é isso aí, né? Tem alguma outra ponderação aí, algum outro ponto? Cara, acho que não tenho, não. Acho que é isso aí. Então, se você não usa, comece a utilizar as ferramentas aí na versão grátis mesmo. E teste, porque elas valem muito a pena.